conta-nos um bocadinho de como é que é resistir para o lado negro da política para as mulheres. Como é que é? Qual é o teu segredo? Para estares ali, te impores, marcares o teu território, seres respeitada e fazeres a tua carreira. O segredo na política é não negociar os teus valores. Nós estamos numa sociedade que é muito frágil a negociar os seus valores. E muitas vezes as mulheres se esquecem que a sociedade ainda é tão machista e não olha para uma mulher do jeito que olha para um homem. Podem nos ser dadas as mesmas oportunidades, mas no terreno, na vida real, o erro que o homem comete, se a mulher cometer, a mulher é crucificada e o homem não. Então, isso é que a mulher deve colocar na sua cabeça. Então, não negociar os seus valores. Por quê? Porque há erros que um homem pode cometer, mas a mulher não pode cometer. Então, o primeiro ponto para a mulher conseguir se singrar, manter-se na política, bom, digo assim a princípio, em função da trajetória que eu tenho, é não negociar os seus valores. Por quê? Porque em muitos momentos nós vamos encontrar na política pessoas que vão fingir serem nossos amigos, nossas amigas, vão trazer ideias para nos, parecendo que é para nos ajudar, mas para facilitar o caminho, mas afinal não, parecendo que estão lá para nos impulsionar, mas afinal não. Então, a inteligência e não negociar os valores é o primordial. Por quê? Porque se tu tiveres os teus valores em mente, tudo que te for solicitado, que está fora dos teus valores, tu não fazes. Tu não fazes, tu não negocias, não, até aí não faço. E mantém-te firme. Afinal de contas, o profissionalismo é que nos ajuda a chegar no lugar que queremos. O profissionalismo. Os outros atalhos podem ser mais simples para alcançar, mas eu digo que a trajetória dolorosa é sempre melhor porque o resultado é mais gratificante. Então, usar sempre o caminho correto é a salvação. Mas isso não vem de um pensamento próprio. Tipo, uma jovem mulher pensar, eu vou ter o caminho certo para andar de forma correta e trabalhar bem. Não. Isso também tem a ver com a educação e com as crenças religiosas ou cristãs que cada uma tem. Então, quando uma mulher não está só na sociedade, não tem valores cristãos, não tem valores familiares, é um pouco difícil não negociar os seus valores. Então, aproximar-se de Deus, aproximar-se da família, ajuda muito a continuar firme. Também porque o apoio da família ajuda-nos bastante. Dois grandes suportes, Deus e família. Deus e família, sempre. Sempre. Bem, de facto, eu insisto mesmo nessa questão porque nós tivemos há pouco tempo uma convidada que é jornalista e disse que no meio jornalístico também acontece muito assédio. E eu tenho a certeza absoluta que na política não é diferente. Então, com estas duas ferramentas, a Ariane confirma que é possível se defender. O assédio está em todo lugar. O assédio está em todo lugar. E hoje a sociedade, não só os homens assediam as mulheres, mas como também há muitas mulheres que assediam homens. Então estamos numa sociedade agora que salva-se quem tem valores bem assentes e quem tem as crenças bem firmes naquilo que acredita. Eu digo assim, o assédio é um problema e até o presidente Adalberto Costa Júnior muitas vezes aborda com os quadros sobre a questão do assédio. O assédio é realmente um problema e o assédio não só está na mente dos homens, também está na mente das mulheres e com a sociedade como está, a dificuldade e tudo. Hoje o assédio deixou de ser assédio crime e passou a ser uma ferramenta para as pessoas conseguirem alcançar os seus objetivos. Então, não é fácil. Não é fácil, isso está em todo o mundo. A sociedade está pervertida de uma forma esquisita, extraordinariamente pecaminosa e que a única alternativa que nós temos
é essencialmente não negociar os nossos valores. Muito bem. Muito bem, Ariane Luça de Sonhane, a nossa convidada de hoje, está aqui a trazer inputs muito importantes para quem quer levar uma carreira social, uma carreira acadêmica, uma carreira política, como é o caso dela, e apresentou-nos duas ferramentas extremamente importantes, Deus e família. E eu fiquei muito impressionada por estar a explorar esse lado. A Ariane cristã é da IECA? Não sou da IECA. Ah, sim, a origem familiar a é da origem IECA. familiar é da IECA, não sou da Ok. IECA. Atualmente sou da Igreja Nacional de Nosso Senhor Jesus Cristo, em SEGEC. Mas, claro, o meu percurso cristão também passei por algumas congregações, várias por acaso, porque em alguns momentos eu buscava um local. Claro, a nossa espiritualidade também cresce. Nós, quando somos adolescentes, jovens, normalmente temos uma forma de ver a espiritualidade, onde somos encaminhados pelos nossos familiares. Mas depois de um tempo ao crescer, também, se tu não te desfazeres de Deus, se não desistires de Deus, o próprio Deus encaminha-te ao lugar que tu te sentes mais confortável. E hoje eu estou num lugar que eu me sinto confortável, eu sou bem acolhida pelos meus pastores, as minhas pastoras, e eu sinto-me muito bem lá. E o cristianismo eu abracei aos 16 anos de idade. Então, graças ao Senhor Deus Pai, eu não tive tempo de brincar muito, de fazer coisas que não gratificassem a minha família, graças a Deus, porque aos 16 anos eu converti-me. E então, de lá para cá, erros e acertos, caídas, claro, o pecado sempre existe, mas segura na mão de Deus. Nessa sociedade extremamente pecaminosa. Extremamente pecaminosa. Mas segurando a mão de Deus é a solução. É a solução. Muito bem. Pronto, já coisas aqui que não posso questionar, mas pronto, vamos avançar. Ariane, nós temos aqui a cultura, que estamos a criar a cultura, temos um jogo de palavras aqui no nosso programa. Nós vamos dizer algumas palavras e de forma sucinta vamos dizer o que é que significam, o que é que representam para si. Ok, vamos lá. E eu vou começar com a palavra quem é para si uma referência? Uma referência, assim, muito rapidamente. Uma referência em termos de... Não, tem que dizer quem é a sua referência na sociedade. Na sociedade. Sim. Minha referência na sociedade? Política. Política, social, qualquer coisa. Não. Ou dê-me uma de cada área. Ok. Referência na Pode ser área... mundial, Sim. a nível do país, a nível do continente. Sim. Referência na área política, a Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Na Margaret Thatcher. Referência na área social, eu diria Michelle Obama. Michelle Obama. Pois. Muito bem. Um sonho. Um sonho. Ser uma mulher completa Ser uma mulher completa. em todas as O que é áreas. uma mulher completa, Ariane? Uma mulher que consegue lidar com o profissional e com a família. Hoje, coincidir as duas coisas é muito difícil. E quando uma mulher é muito profissional, tem dificuldade de ser uma boa mãe e uma boa esposa. Então, o meu sonho como mulher é conseguir ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa profissional. Muito bem. Um sonho, Ariane? Sonho? Difícil, não? Um pesadelo ou então um trauma, Ariane? Um trauma. Um trauma. Se não tiver nenhum, por aquilo que nos contou, tem muito pouca coisa de se queixar. Não, nem sempre, né? Um trauma, algo que eu não Gostaria de voltar a viver ou alguma coisa assim? Sim, que eu não gostaria de voltar a viver. Algo que marcou-lhe negativamente, então. Ser traída pelos meus amigos. Não gostaria de voltar a viver isso. É doloroso sentir que as pessoas de quem tu confias podem não ser confiáveis. Eu não gostaria de voltar a viver isso. É como se diz por aí, a pior traição vem de quem está perto de nós. É isso.
Bem, Ariane, nós vamos terminar com o jogo das palavras. Na verdade, é mesmo já a reta final do nosso programa, mas nós gostaríamos que deixasse um conselho, né? Já fez no meio do programa, mas gostaria que deixasse um conselho para a juventude angolana. Pois bem, para a juventude angolana, eu digo o seguinte: o nosso país tem muitas formas de trazer-nos a resolução dos nossos problemas. Nós devemos simplesmente começar com o que temos e com o que podemos. Não corramos mais do que as nossas pernas. Naquilo que você tem possibilidade de fazer, de resolver, faça. Aquilo que não puder resolver, não coloque na sua mente. Evite a ansiedade, evite estresse na sua vida. Estamos numa sociedade com a ansiedade acima da média, porque muita gente quer ter os resultados que outros têm sem ter passado pelo processo que os mesmos passaram. Então, eu por acaso trouxe um livro que é para deixar como uma referência às pessoas que nos acompanham. É um livro de Paulo Vieira, que diz: Decifre o seu talento. É um guia prático para acertar na sua escolha profissional. E com este livro eu digo o seguinte: muitas vezes nós corremos sem o nosso talento. E às vezes o talento é a porta para fazermos as coisas para serem mais fáceis. Porque o talento nasce conosco, mas a resolução das coisas é preciso profissionalismo. Então, muito obrigada pelo convite, e era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Ariane. Na verdade mesmo, não vou encerrar o programa, porque há uma questão que eu esqueci de dizer, e enquanto deputada eu não podia deixar de explorar esse lado. Ariane, o nosso país, em termos daquilo que de percentagens, não é? De mulheres em lugares de decisão, não estamos muito mal naquilo que a tabela assim se mostra. Nós temos muitas mulheres, temos uma mulher na vice-presidência da República, temos uma mulher como presidente da Assembleia Nacional, temos uma percentagem de quase 40 deputados da Assembleia Nacional. Sim. E, enfim, temos ministras, temos governadoras. Mas estes números, por aquilo que é a sua análise pessoal, as mulheres estão de facto a contribuir ou são meros números decorativos? São números decorativos. Sim. Sim, eu começo já por aí. Exato. São números decorativos e eu me explico. Sim. São números decorativos por quê? Porque quando as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, apresenta nos 17 o objetivo que fala sobre a igualdade de gênero e a equidade do gênero, não é para que as mulheres estejam nesses lugares como marionetas dos homens, mas que elas tenham a possibilidade de liderar e decidir por si próprias, pela sua mente, pela sua consciência, e não porque alguém o diz que não, agora faça isso e faça isso. É como se não tivéssemos a trazer o equilíbrio de gênero. Então, nós temos um número elevado de mulheres na Assembleia, nos governos, nós temos a Presidente, nós temos a Presidente do Tribunal Constitucional, também mulher, temos ministras, mas governadoras, mas na prática eu sinto que as mesmas não são livres de tomar as suas... Não têm a autonomia que deviam ter. Esta é que é a questão, porque alguns posicionamentos, seja da Presidente da Assembleia Nacional, como do Tribunal Constitucional, eu sinto que não é bem isso que elas gostariam de fazer. Há tempos, Florinda Cardoso quase denunciou essa questão. Sim, eu sinto que não é bem isso que elas gostariam de fazer, que se tivessem essa possibilidade, elas fariam mais. Mas claro que isso passa pelo país estar devidamente democratizado. Porque a democracia vai se transmitir também na forma como as pessoas vão liderar os lugares em que estiverem inseridas. Então, se o país continuar nesse dilema da democracia, vai ser um pouco difícil termos mulheres a participarem como queriam nos lugares de destaque. Como deviam, não é? E como deviam. Até porque as mulheres, é uma frase que quando falo deste tema, eu gosto muito de dizer que se as mulheres de facto soubessem o poder real que nós temos, certamente estaríamos a dominar o mundo. Será que precisamos dominar o mundo, Ariane? Tu que és cristã. Olha, eu acho que as mulheres, eu concordo contigo,
nós temos pouco domínio da capacidade que temos. Nós não fazemos ideia. Não temos ideia. Nós não temos ideia. Não temos ideia mesmo? Não temos. E que se tivéssemos, Sim. nós estaríamos num mundo totalmente diferente do que temos hoje. É só para analisarmos países liderados por mulheres, como é que eles seguem. E não só países, por exemplo, a Alemanha tem uma governação de mulher durante muito tempo. E vamos analisar o que é a Alemanha a nível do mundo. Então, não vamos brincar. Eu falei da Margaret Thatcher, que por acaso é uma referência minha, não por causa do resultado final do que aconteceu na forma como ela liderou como primeira-ministra britânica, mas como ela conseguiu superar os seus desafios, alcançar os seus objetivos como mulher. E num momento difícil. Então, eu penso que as mulheres podem fazer muito. Nós não precisamos dominar o mundo. Nós só precisamos estar para passo para podermos influenciar com o nosso coração e com a nossa alma as melhores soluções para Angola e para o mundo. Não podíamos encerrar da melhor forma, Bel. Tivemos como convidada Ariane Lussadi-Sunhani, engenheira química, deputada da Assembleia Nacional, líder juvenil e muito mais. Conhecer Ariane é uma caixinha de surpresa. E hoje foi um prazer muito grande entrevistá-la. Eu agradeço. Obrigada mesmo, do fundo do coração, Ariane. Não foi fácil tê-la aqui, mas conseguimos. Yes! Hoje, infelizmente, tive que estar sozinha no combate deste podcast, porque a minha colega Edna Girão teve que resolver umas questões ligadas mesmo aqui ao projeto dela sobre ela, mas na próxima edição certamente estará de volta e estaremos as duas aqui a comandar este barco. Nós terminamos assim, mas não podíamos deixar de pedir a você que siga as nossas páginas. No YouTube estamos com o Delas Sobre Elas. Sigam, subscrevam, curtam, vão lá dar uma olhada no nosso YouTube. Precisamos crescer para que conteúdos desta natureza tenham a abrangência e o alcance necessário. Este é o nosso objetivo. Então siga-nos no Facebook também, o Delas Sobre Elas. Siga-nos no Instagram, Delas Podcast, e no TikTok, Delas Podcast. Um beijo grande, até a próxima.